Olá! Hoje o Sala de Visitas literalmente voltará ao passado. Está aqui conosco no estúdio da TV Câmara Valinhos o contador e também advogado Mauro Barbosa. Ele acompanhou o movimento emancipacionista da cidade de Valinhos. Na sequência, trabalhou com o ex-prefeito Jerônimo Alves Correia. Também trabalhou anos depois com o ex-prefeito Marcos José da Silva e foi vereador aqui na Câmara entre os anos de 1977 a 1982. Viveu a disputa entre Paragatas e Gravatinhas, ou seja, entre Jerônimo e o ex-prefeito Beppe Espadácia. Em uma época que Valinhos nascia para o desenvolvimento. É isso mesmo, seu Mauro? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas. Boa tarde. Mas é isso mesmo, você já fez um resumo de tudo o que eu ia falar. Ah, não, nós temos mais um tempinho de conversa, não vem não. Mas você já tinha aí a história toda já montada. Como que foi a época da emancipação da cidade de Valinhos? O que o senhor se recorda? Não, eu me recordo dos movimentos, das reuniões, inclusive o Jerônimo participava assim meio... não com, vamos dizer, muito empenho na campanha da emancipação, porque o Jerônimo era subprefeito. À época, antes da emancipação, o Jerônimo era subprefeito. Então, dentro do governo do Mendonça de Barros, ele era subprefeito, e como subprefeito, evidentemente, ele não poderia participar assim, com grande... vamos ver, né? participação com grande entusiasmo da emancipação. Mas lembro do pessoal que participava da emancipação. Inclusive, acho que Fernando Leite Ferraz, né, que acho que foi um dos maiores lutadores pela emancipação. Isso tudo eu lembro. Então, eu fui seminarista, que eu falei para você que foi o grande divisor de águas da minha vida. E fiquei 4 anos no seminário claretiano, em Rio Claro. Era uma ordem secular, o fundador da ordem, Antônio Maria Claret. E depois, quando eu saí do seminário em 51, já passei a trabalhar no escritório de contabilidade do Jerônimo. Daí, essa vinculação que já existiu desde o início, vamos dizer, da minha vida de adolescente com o Jerônimo. Então, trabalhei de 51, quando foi 54... 53, 54, que começou esse movimento pró-emancipação. Eu falei que o Jerônimo não participou tanto, assim, com muito entusiasmo, porque ele era subprefeito. Governo de Campinas, Antônio Mendonça de Barros, e o Jerônimo era subprefeito de Valinhos. Mas tinha uma briga entre ele e o Beppe Espadácia e ele conseguiu se tornar prefeito, o primeiro prefeito de Valinhos, né? Essa briga já vem desde... muito tempo antes. Mesmo quando eles já disputavam a gerência e administração do Clube Atlético Valinhense. Então, Espadácia e o Jerônimo. Então, já havia essa desinteligência, que eu acho que é bom, porque todo mundo pensar da mesma forma não tem evolução. E, então, já existia essa... vamos dizer assim, essa divergência, vamos dizer, entre Espadácia e o Jerônimo. E depois isso passou também para a política. E os seus familiares moravam aqui em Valinhos? O senhor é valinhense? Sou valinhense. Os meus familiares todos, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todos, minhas irmãs inclusive trabalhavam na GC Lever na época lá. E como eu falei para você, eu fiz o grupo escolar, do grupo escolar fui para o seminário, do seminário já fui para o escritório de contabilidade do Jerônimo. E o ex-prefeito Jerônimo também foi o primeiro prefeito aqui da cidade. O senhor participou do primeiro governo do Jerônimo? Do primeiro governo do Jerônimo, participei 2 anos do mandato dele de prefeito. Então, 55, 1º de janeiro, ele tomou posse e... 2 primeiros anos foi secretário ou chefe de gabinete, o José Pedro Saide. Terminado, aí o José Pedro Saide saiu, teve problemas judiciais, uma série de coisas, e daí eu completei, então, 55, 56, 57, 58. Daí
na próxima administração já foi do José Spadafora. Então eu fui afastado, não é que eu fui afastado, eu me afastei, que não era da política do José Spadafora. Como era a personalidade do ex-prefeito Jerônimo? A oposição falava que ele era vingativo. Eu acho que o Jerônimo não era vingativo. O que ele usava muito, ele sempre falava assim: aos amigos, os favores da lei, aos inimigos, a lei. Então, ele realmente, ele era, vamos dizer... E aí o senhor fala para mim que ele não era vingativo. Não, mas aos amigos, os favores da lei, aos inimigos, a lei. Se é lei, não foi ele que criou a lei. Muito bem esse Jerônimo. Não. Eu nunca, por exemplo, nunca soube, por exemplo, de nenhuma briga física dele. Teve uma briga física dele com João Serracchiani, uma vez que na Rua 7 teve aquela vez, numa sessão de Câmara, que ele arremessou a banca em cima do senhor Fernando Spadafora, que já era na administração do Beppe Spadafora. Então já era o signo de gestão. Mas assim, vingativo de fazer vingança, que eu conheci o Jerônimo de 51 até a data que ele morreu. Ele teve o Cleito, também o filho dele mais velho, que morreu, que foi assim, um motivo que levou o Jerônimo a vamos dizer, psicologicamente, abateu bastante. Mas me conta mais da personalidade do Então, Jerônimo. o Jerônimo é o seguinte, como eu falei para você, eu nunca achei que o Jerônimo fosse vingativo. Então, é evidente que, como dentro da política, se você toma uma atitude que não atende aos objetivos da oposição, então vão entender isso como um ato de vingança, mas eu, como eu falei para você, eu estive com o Jerônimo, acho que muito mais de 20 anos. Ele era muito trabalhador? Era, inclusive o Jerônimo veio daqui para Valinhos, dizem, esse já eu não conheço, dizem que ele veio para instalar uma casa de jogo de bicho, à época que podia. E dessa instalação que ele veio de Campinas, ou veio de Santa Bárbara, que você vê que já formou-se daí em contabilidade por Campinas. Daí ele já montou um escritório de contabilidade e já começou no ramo imobiliário. Ele lançou um monte de loteamentos, Vila Cleiton, Vila São Joaquim, uma série de Santo Antônio. Então, você vê que ele era um homem assim dinâmico, ele tinha uma mentalidade assim progressista. Se ele realmente veio para instalar essa casa de jogo de bicho, quando o Jerônimo morreu, eu acho que o Jerônimo era uma das pessoas que tinha o maior patrimônio dentro de Valinhos. E trabalhar com o Jerônimo, ele era uma pessoa grosseira, uma pessoa bondosa, falava com educação com as pessoas, com uns sim, com outros não, como era? Não, eu acho que o Jerônimo era uma pessoa normal. Tanto que o escritório de contabilidade, que era dele, Luiz Bisotto trabalhou com ele no escritório de contabilidade, era o maior escritório de Valinhos. Naquela época, o escritório tinha mais ou menos uns 100 clientes. Se ele fosse grosso, estúpido, tratasse as pessoas assim, de uma forma sem educação, ele não teria todos esses clientes, porque os clientes vinham, via de regra, por causa do Jerônimo. Nós éramos funcionários. Então, como funcionário também, nunca soube que o Jerônimo tivesse praticado um ato grosseiro. Ele era muito honesto. Eu aprendi até hoje, eu faço a mesma coisa. Se ele tem que pagar para você R$ 25,42, ele dava R$ 25,42. Ele falava que você pagando exatamente o correto, você não se tornava credor de nada e nem devedor de nada. Você estava pagando exatamente o seu débito. Isso ele era, Nossa Senhora. Ele era... O senhor assumiu a prefeitura com 20 anos de idade, mais ou menos, né? A chefia de gabinete com 20 anos de idade, então, mais o Jerônimo, 55, 56, 57, eu sou de 37, 20 anos. Com 20 anos. 20 e 21.
Quer dizer, ele participou da sua formação de vida também. Toda, porque também no escritório, também a gente já aprendeu aquela parte educativa, aprendeu a trabalhar. O horário era rigorosíssimo. Nós entrávamos às 8 horas, saímos às 11, voltávamos ao meio-dia e saímos às 18. Mesmo quando eu trabalhava no escritório, que eu fiz contabilidade, e a contabilidade era em Campinas, porque não tinha aqui, era lá no Colégio São Luís, saía às 18, não tinha nenhuma vantagem de horário. Saía às 18, tinha que correr em casa, jantar e tomar um trenzinho que passava aí, acho que às 18h30 ou 15 para 7, mais ou menos isso. Daí a gente ia para Campinas, descia lá na FEPASA, lá em cima, e ia a pé até o São Luís, que é lá perto do Bosque. E quais eram as preocupações dos administradores, os administradores que eu digo prefeito e seus assessores como o senhor, naquela época aqui em Valinhos? Então, eu acho que a preocupação maior era de fazer a montagem do município. Quando o Jerônimo foi eleito o primeiro prefeito, nós vimos de Campinas, naturalmente, teve que montar o município, a sede para o município, os funcionários, os materiais e também os funcionários externos, né? Então, inicialmente, a primeira preocupação era esta. Depois, as outras preocupações vinham normalmente de uma administração normal do município e, evidentemente, dentro dessas atividades normais de administração, aí, então, surgiu um programa de abastecimento de água, de esgoto. O Jerônimo também usou muito as calçadas em mosaico português, foi ele que introduziu. Para cada bairro tinha um modelo de calçada. Ele exigia muito fechamentos de terrenos, construções de muros, nossa, intimava demais, roçagens. E, naturalmente, conforme o município foi evoluindo, daí as receitas foram proporcionando, foram fazendo outros empreendimentos. Uma grande coisa que o Jerônimo fez, e graças a Deus eu tive a oportunidade de participar, não me lembro se foi na primeira administração ou na terceira. O imposto de indústrias e profissões naquela época, ele se baseava nas vendas à vista. Só que a venda de 2014 apresentava uma estatística, que chamava estatística em 2015. Ia tributar o imposto de indústrias e profissões com base nesses fatos geradores em 2016. O que foi feito? Foi criado, então, o lançamento direto. A própria empresa denunciava a receita do mês anterior e recolhia o imposto de indústria e profissões. Quer dizer que aproximou o fato gerador da própria arrecadação, quando o orçamento do município... Mas esse imposto, ele era municipal ou ele era mais ou menos o ICMS de hoje, não, que é estadual? Municipal, imposto de indústrias e profissões. Ele era municipal, só municipal. Ele veio depois a ser substituído pelo ICMS, que hoje é estadual? Não, ISS. Ah, era o imposto sobre serviço de hoje. Hoje o imposto sobre serviço ISS, que é imposto sobre serviço de qualquer natureza. Qualquer natureza, era o imposto de indústrias e profissões. Como eu falei para você, o fato gerador de 2014 ia ser tributado em 2016. Usar como base de cálculo em 2016. Quando ele aproximou a base de cálculo do lançamento, um mês. Inclusive a Gessi Lever, na oportunidade, acho que chegou a entrar com uma ação declaratória, perdeu, porque não havia modificação nenhuma na forma de tributação. A base de cálculo era a mesma, a alíquota era a mesma, só aproximou o fato gerador do lançamento. E isso impulsionou a arrecadação do município. O orçamento triplicou. O que mais que o senhor se recorda da época do Jerônimo? Que obras mais ele fez? Funcionava tudo junto, Câmara e Prefeitura? Não era uma fase muito conturbada da cidade? Não era. Jerônimo fez muito calçamentos, na época que a receita era meio curta. Ele fez muitos calçamentos. Como eu falei para você,
Ele fez, eu acho que na época está em aquela praça Washington Luiz, não me lembro bem se é dele, cemitério, e a obra mais assim significativa no segundo mandato foi a construção do Paço Municipal. Ali teve não, além do Paço Municipal, que teve que desapropriar, teve que aterrar, porque ali era um brejo, teve que aterrar, canalizar o córrego da Avenida dos Esportes, e construiu o Paço sem empréstimo, com dinheiro próprio. O Jerônimo desapropriou todos os prédios da Rua Antônio Carlos e da Rua 7 de Setembro para alargamento. A Rua 7 de Setembro, vamos dizer, que tivesse 7 metros de largura. Ele fez uma desapropriação, acho que para 30 metros, tanto que a 7 de Setembro tem duas. Não, a 7 de Setembro acho que tem uma mão, né? Mas então, de 7 metros, vamos supor, então, ele desapropriou para 15 metros. 7 de Setembro, Antônio Carlos e a 15 de Novembro, que foi um dos grandes feitos, uma das grandes realizações, e que ensejou essa modificação do centro, e que eu falo sempre, se Valinhos não tivesse tido um Jerônimo que tivesse feito essas desapropriações, não conheço nenhum prefeito depois que fez grandes desapropriações. Nós estaríamos com aquelas ruazinhas igual Vinhedo, não teríamos essas lojas que hoje nós temos na 7 de Setembro, loja 100, lojas, que mais que tem lá no centro, todas aquelas lojas todas do centro. E a briga entre Paragatas e Gravatinhas? O que o senhor se recorda? Me recordo de tudo. Que bom, conta aí. Eu acho que isso foi muito bom até para Valinhos, porque havia era uma briga, assim, vamos dizer, ideológica, não era uma briga física. Às vezes podia sair uma briga física, mas era ideológica. E com isto, Paragata e Gravatinha, eu acho que os prefeitos, Beppe e Jerônimo, eles tinham com o objetivo de fazer muito mais do que poderia em função de promover mais o Gravatinha, promover mais os Paragatas. Naquela época de Gravatinha e Paragata, até os locais de frequência eram diferenciados. Os Gravatinhas frequentavam o bar do Amadeu Barquese. Os Paragatas, nós frequentávamos o bar do Anselmi. Os Gravatinhas frequentavam o Cine da Paz, os Paragatas frequentavam o Cine Brasil. Os Gravatinhas frequentavam o Clube Atlético Valiense, os Paragatas frequentavam a Rigesa. Havia também, entre aqueles que eram mais próximos da política, essa distinção também de frequências. Só que eu falei para você, de briga física, eu não me lembro. Agora, era uma briga, assim, ideológica. E quem que acabou com essa disputa? O tempo. Não foi o seu Luiz Bissoto? Não, porque depois o Jerônimo... Então, ele foi o primeiro e o terceiro prefeito. Daí, ele indicou e elegeu Vicente José Marchiori. Quando houve esse desentendimento entre o Jerônimo e o Vicente José Marchiori, quer dizer... Na outra eleição, Jerônimo foi candidato, mas acontece o seguinte, que aquela ala que era dele, que estava com o Vicente José Marchiori, passou para a oposição. E você, é lógico, claro que um elemento que você tem hoje, político, se ele vira contra você, conta-se em dobro. É um a menos e um voto a mais do outro lado. E daí ele perdeu, e daí ele não entrou mais na política. Falei, né, que morreu o filho dele, o Cleiton, mais velho, lá em Brasília, num acidente de carro, e foi o que acabou um pouquinho com a vida do Jerônimo. E daí o Jerônimo se afastando da política. O Beppe também só foi o segundo prefeito, depois não foi mais nada. E primeiro mandato, Jerônimo, Paragata. Segundo mandato, Beppe, que seria Gravatinha. Terceiro mandato, Jerônimo, outra vez Paragata. Quarto mandato, que deveria ser o Vicente, que se não virasse, seria outro mandato Paragata. E depois, quando já vieram lá Luiz Bissoto, Arildo,
já tinha amenizado essa diferença ideológica das partes. Então já foi sumindo, foi desaparecendo. Hoje eu ainda falo, escrevo até, dos Paragatas e dos Gravatinhas, dos comícios dos Paragatas, dos comícios dos Gravatinhas. Mas hoje tem pouca coisa. Como veio a sua candidatura para vereador? Por que o senhor saiu do poder público como administrador e decidiu se candidatar a vereador? Olha, vou falar para você, sinceramente, talvez tivesse sido, talvez, tivesse sido o Jerônimo que tivesse me indicado e lançado para ser vereador. Mas não teve, assim, uma vocação, vamos dizer, de executivo para legislativo, e nem na época de 77, né? Então, eu já era advogado também, então não havia, assim, uma tendência para o poder legislativo. Foi, acho que, uma consequência da situação, vamos dizer, política. Mas o que o senhor se recorda da época de vereador, tendo o prefeito, o ex-prefeito Luiz Bissoto, num cargo? Eu não me lembro, por exemplo, assim, de nós fazermos uma oposição, assim, férrea, marcada, porque eu acho que foi uma Câmara, assim, bem tranquila. Então, nós não fizemos uma oposição, vamos dizer assim, sem precedentes, uma oposição sistemática. Nós acho que nos comportamos normais. Você, pelas entrevistas que já foram dadas, né, nesse ano legislativo, nesse mandato legislativo, ele foi de 6 anos. Sim. Aí tinha o Valmic, tinha o Argimiro Barduc, tinha eu, tinha o Marcos, tinha o Negão, que é o Benedito Aparecido, e tinha o Saragiotto, 6. Acho que nós éramos em 13 ou 15. Mas na Câmara nós nos comportamos também com a oposição, assim, normalmente. Segundo a gente sabe, segundo tudo que é dito, foi uma das melhores câmaras essa desse período, porque cumpria-se rigorosamente, a gente fazia cumprir rigorosamente a lei orgânica, não, do vereador. O regimento interno. Regimento interno, os expedientes, os horários, as apresentações. Eu apresentava em cada sessão uma média de 10 indicações que eu já trazia prontas lá do meu escritório, indicações, requerimentos, não como depois, quase todo mundo fazia. Vinha a sessão, passava pela matéria, e a matéria batia em 3 linhas lá, uma indicação. A gente fazia indicação fundamentada, expondo as razões, considerando isso, considerando isso, considerando isso. E os requerimentos também, né? Os requerimentos encaminhamos bastante. E nós também, antes das sessões, não era remunerado o exercício do mandato de vereador. Nós nos reunimos para ver a ordem do dia, para estabelecer, para ver o que nós íamos estudar, principalmente Valmic, Argimiro e eu, nós nos reunimos bastante. Quando, por exemplo, era para aprovação do orçamento, aí nós pegávamos o orçamento, calculávamos as receitas, calculávamos os percentuais de cada despesa em relação à receita. E quer dizer que eu acho que exercemos um mandato assim bastante produtivo, e vamos dizer, bastante cumpridor daquela obrigação do Legislativo de ser um fiscal do Executivo. Depois também o senhor participou da administração do ex-prefeito Marcos José da Silva. E aí, qual foi a sua experiência? Isso já foi já em 2005. Ó. Ah, agora recente, não foi na primeira administração do Marcos? No primeiro mandato do Marcos, eu não exerci cargo Então, nenhum. Valinhos estava totalmente diferente da época que o senhor iniciou na política. Não, mas isso que eu estou falando para você, com a morte do Cleiton, com o apaziguamento, vamos dizer assim, político do Jerônimo, o Beppe Spadassi também, acho que depois não se elegeu, acho que nem para vereador mais ele foi candidato,
Então, com esse esfriamento dessa política, então nós nos acalmamos. Eu terminei o meu curso de contador, fiz o vestibular, fiz o direito, me formei em direito e instalei logo o meu escritório. E depois de direito fiz vários cursos sobre de direito, inclusive na USP, na própria PUC de Campinas. Então a política para nós ficou assim mais ou menos meio abandonada, tanto que eu não participei. Depois desta legislatura, que foi de 77 a 82, eu só voltei a ser secretário do jurídico nesse governo do Marcos, de 2005 a 2008. Ah, então o senhor exerceu o cargo de chefe de gabinete inicialmente e depois de secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura. Então, 57 e 58, eu fui chefe de gabinete do Jerônimo 2 anos. No segundo mandato do Jerônimo, 63 a 66, fui chefe de gabinete de novo. Foi quando, inclusive, aconteceram essas desapropriações que eu falei, da Rua Antônio Carlos, da Rua 7 de Setembro, 15 de Novembro, a construção do Paço Municipal, que acho que foi, a construção acho que também do cemitério. Eu não sei, a Praça Washington Luiz também, isso foi na época do Jerônimo. Então, depois disto, praticamente a política esfriou para a gente. Não, daí o senhor foi vereador em 77, né? Então, mas... Aí depois de vereador que deu uma esfriada, então? Então, depois de vereador, então, que deu esfriado, como você falou. E só voltei à política... O senhor saiu da política, então, se me permite, em 1982 e depois voltou em 2005 para ser secretário de Negócios Jurídicos do ex-prefeito Marcos, foi isso? 2005 a 2008, o mandato dele. Depois eu pedi também exoneração, porque o Marcos teve um segundo mandato, mas eu já pedi exoneração no final do mandato dele. E Valinhos, como que o senhor conseguiu, assim, como o senhor hoje definiria Valinhos em épocas tão distintas? Quais são as épocas distintas que você Desde que o senhor começou em 1957 e depois o senhor voltou à administração em 2005. Então, mas sobre que aspecto que você quer ver essas diferenças? O aspecto político ou da evolução da cidade? As duas. Então, o aspecto político, eu já disse para você que ela desenvolveu-se, e eu acho que é o que é natural, através dos elementos novos que foram surgindo. E a história política teve continuidade, e ela, eu acho que foi boa, rentável para o município. E sobre o aspecto de cidade, Valinhos evoluiu, assim, pela localização, acho que física, geográfica, tanto que a gente saiu, acho que em algum lugar, que Valinhos seria a quinta cidade, né, melhor da região metropolitana. Então, como cidade da nossa época, para a época, vamos dizer, a partir de 2000, por exemplo, essa evolução da cidade, eu acho que se deveu mais a essas localizações que eu estou dizendo para você. Física, as rodovias, e proximidades de Campinas, São Paulo, através de Anhanguera, através de a outra rodovia que foi aberta Bandeirantes. Lá. Bandeirantes. Então, isto. Agora, há uma grande diferença da cidade da nossa época, porque a nossa época, acho que Valinhos não passava de 15 ou 20 mil habitantes. Para hoje, 107 mil, 114. Então, já 114 mil. E com estes não havia também esses condomínios fechados, não havia, isso daí foi vamos dizer, uma novidade que atraiu muita gente e uma coisa que Valinhos proporcionou bastante, que hoje acho que Valinhos deve ter uns 30 condomínios fechados. Mas que partido o senhor foi vereador aqui na Câmara? Eu fui, acho que, pelo PMDB. Ah. Eu sou
filiado ao PSDB. É isso que eu ia perguntar. Então, Depois o senhor foi filiado ao... Hoje o senhor está filiado ao PSDB. Ao PSDB. Eu não lembro de 77 a 82 se eu já era do PSDB ou era do PMDB. Era do MDB, talvez. Então, o que nos caracterizava naquela época, como nós estamos falando, éramos os Paragatas. Então, naquela época tinha o PMDB, tinha o PSDB, que eram, né, coligados. Tinha o PR, tinha o PRP, e mesmo, por exemplo, o Valmir, que já teve uma entrevista aqui. Sim. Você lembra que partido que ele falou que ele era? O Valmir? Valmir Mamprim. Sim. Ele era PMDB. Então eu era PMDB. O Argimiro João Barduc também, Eram acho que era o todos do PMDB. PMDB. E o Marcos também era, acho que PMDB. Então eu era do PMDB. E hoje o senhor ainda está afiliado ao PSDB? Estou filiado ao PSDB, mas não estou participando de nada. Não participei da campanha do Cleiton. Eu sou PSDB, eu falo assim claramente do PSDB estadual, não do PSDB municipal. E quando, então, houve aquela divergência do Covas, do Serra, Fernando Henrique, que acho que eles eram do PMDB também, e divergiram e constituíram, então, o PSDB, eu passei a ser PSDB por estas origens desses deputados, vamos dizer, acho que eram federais, ou senadores também. Inclusive aquele que foi governador do estado de São Paulo, que nunca consegui me lembrar. Mário Covas. Não, Mário Covas, antes do Mário Covas, aquele senhor mais de idade. Bom, então, eu era, então, do PMDB. E passei a ser do PSDB a partir da fundação praticamente do PSDB na área federal. E o senhor acompanha a política municipal hoje? Muito de longe. E a Câmara? O senhor acompanha a Câmara? De longe. Eu acho que mesmo a sessão de Câmara, acho que não assisti nenhuma. Vim à Câmara, inclusive nova, nos eventos. Não me lembro quais são os eventos. Mas, por exemplo, vir aqui à Câmara para assistir uma sessão de Câmara, eu não tenho vindo. O senhor trabalha no escritório? Eu tenho um escritório de advocacia até hoje. E mesmo em convalescença, eu de manhã tenho curativos, né? Quando eu termino o curativo, que a enfermeira sai de casa às 10h30, 11 horas, eu vou para o escritório. Aí eu subo às 2 horas. Faz audiências? Não, audiência não faço por causa da, evidentemente. Mas até outro dia o senhor fazia audiência. Não, quando eu, Sim. advogado, mas eu sempre usei terno e gravata. Nunca, desde 64, acho que até a data da minha cirurgia, eu sempre usei. Mesmo no escritório, eu sempre usava calça, camisa de gravata e gravata. E quando tinha audiência, o paletó. Mas sempre achei, inclusive, quando tem também no meu andar do prédio, 2 advogados que não usavam gravata, eu perturbava-os toda hora. Cadê a gravata? Cadê a gravata? Porque eu acho que modifica um pouco a pessoa e dá um pouquinho de diferença, distinção para o advogado que devesse ser esse elemento realmente diferente, que hoje em dia, infelizmente, já não é mais tão diferente. O senhor disse que o seminário foi um divisor de águas na sua vida. Quais experiências o senhor tira? O que o senhor pode passar para a gente de experiência dessa época de seminário? Denise, eu acho que não vamos falar em experiência, vamos falar que foi o divisor de águas, porque como eu me formei do grupo escolar, depois já fui para o seminário, eu fiquei do 1º ao 4º ano, vamos dizer, lá não tinha essa parte de ginásio, eram 13 anos de estudo, teologia, filosofia, tudo mais para formar-se padre. E nesses 4 anos, então, nós tínhamos latim, português, grego, espanhol, e só estudávamos, eu era interno, inclusive para visitas, não podíamos receber, quando vinha visita já programada, quando a gente saía para a visita, tinha que ir um postulante junto. Então, com isso, com esses estudos, isso daí abriu uma cabeça, tanto que saí do seminário, vamos dizer, depois de 4 anos,
quando eu devesse continuar os estudos aqui fora, como o seminário não era reconhecido, eu comecei tudo de novo. Daí comecei o básico da contabilidade, 4 anos de básico, tudo de novo, os 3 dos técnicos, e tenho 7 medalhas, primeiro aluno da classe nos 7 anos. E quando foi no curso técnico, que são 3 anos, eu tenho uma medalha de ouro, a nota mais alta do curso. Parabéns. Obrigado. Mas eu estou falando para você, devo muito ao seminário. Eu sou rigorosíssimo em português e, inclusive, fui até professor de português nos cursinhos. Quando eu fiz vestibular para direito, eu fui elevado à condição de professor de português. Quando nós fazíamos todas aquelas análises, né, e fui português. Então, português, concordância, ortografia, acentuação, eu acho que não peco por isto. Tanto que qualquer petição de advogado que eu pego hoje, a primeira coisa que eu vou ver é o português. Uma sentença, a primeira coisa que eu vou ver é o português. Um acordo, a primeira coisa que a gente vai ver é o português. E sentenças e acordos, você acha pouquíssimos erros de português. Assino o Estadão e vejo também, né, a léxica, a lógica, vejo o português, a gramática lá do Estadão. É perfeita, né? É difícil você achar um erro de português. Que não acontece com os jornais locais aqui. E nem com a Folha de São Paulo. A Folha também não assina. O senhor não assina e não lê, né? Não, eu leio o Estadão. Quem lê o Estadão não lê a Folha. Nossa, o Estadão, você vê pontuação, acentuação, concordância, os termos, né? Eu tenho no meu escritório 2 cadernos, assim, que eu sempre fiz isso. Todas essas frases bonitas, as palavras bonitas, eu anoto. Tenho 2 cadernos inteirinhos, cheios de expressões, frases, palavras, ditados. E por que o senhor deixou o seminário? Eu deixei o seminário porque eu não tinha vocação. Porque ali vai, conforme você vai evoluindo, vai sendo exigido mais, né? Foi um prazer conversar com o senhor aqui nesse Sala de Visitas, um programa da TV Câmara. O senhor tem uma memória fabulosa, foi assim, muito gratificante para mim. E eu gostaria que o senhor fizesse umas considerações finais aí para a gente encerrar. Denise, você falou da memória e não me preparei, nem sabia que forma que se faz essa entrevista. Quer dizer, esses fatos aí eu acho que não é tanto da memória, é que gravaram demais na vida da gente. Agora, da entrevista eu tenho que agradecer a Pedrinha, que ela que me telefonou, ela que marcou, eu tenho que agradecer a equipe, aos assistentes, e agradecer a você, simpática, inteligente. As perguntas também são boas e eu agradeço. Muito obrigada e eu desejo muita saúde para o senhor, então. Deus queira que realmente, porque eu estou precisando. Isso mesmo. E o Sala de Visitas retorna amanhã, quinta-feira, com mais uma entrevista. Na sexta-feira, a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias. E depois, na segunda, tem Sala de Visitas de novo, sempre ao meio-dia, com reprise às 17 horas. Até lá!